Se a comunicação da sua marca tá travada, você precisa olhar pra animação brasileira Irmão do Jorel e um episódio que eles falaram sobre o Rádio Pinico. Hello Cybers, meu nome é Gabriela e eu faço parte de uma hub chamada WebDep. E bem, vamos logo ao assunto. Os criadores do desenho do Irmão do Jorel criaram um enredo em que o Sr. Edson, que é o pai do Irmão do Jorel, cria um podcast para conseguir ser ouvido pela juventude atual. Os criadores do desenho entenderam o que está acontecendo fora das telas e jogaram isso pra dentro da história. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como essa sacada genial de roteiro desenha perfeitamente o mapa que o seu negócio precisa seguir para sair do óbvio e finalmente surpreender o seu cliente. Para quem não conhece profundamente ou só lembra de cabeça, o desenho Irmão do Jorel é o desenho sobre uma criança de 8 anos que vive na sombra do seu irmão mais velho, o Jorel, que é lindo, perfeito e popular. O engraçado é que o protagonista nem nome tem, é só o Irmão do Jorel. E ele passa o tempo todo tentando encontrar sua própria voz em meio a uma família numerosa, caótica e que tá presa nos anos 80. Agora, sobre o Rádio Pinico. A temporada 5, episódio 18. Eu sei, o nome é esse mesmo. O seu Edson tá revoltado porque ele não consegue se comunicar com seus filhos. Então, ele e o irmão Jorel criam um podcast. E assistindo a esse episódio, eu tive meio que um momento ahá. Sabe aquele momento em que sua cabeça meio que explode assim, você fala, meu Deus, eu preciso criar um vídeo sobre isso. A verdade é que eu não sou desejo de criar podcasts e a cultura do podcast invadiu os desenhos infantis. Você pode até pensar, nossa, mas um formato longo inspirado em conversas grandes, como uma criança assistiria isso? Então eu comecei a pensar como a internet influencia a gente, como a gente influencia também as telas. Porque o Irmão do Jorel é um filho caçula de uma família que tá presa nos anos 80. Tudo lá respira fita cassete, telefone de disco e TV de tubo. Pra você que é mais novo do que eu, dá um Google. Mas num episódio mais recente, ele fez um podcast. Eu sei que isso não faz um sentido temporalmente dizendo, mas faz todo o sentido cultural, porque o podcast virou uma das principais mídias do mundo. Hoje existem milhões de ouvintes de podcasts no mundo, e o mercado corporativo já entendeu essa força, com marcas globais criando o seu próprio programa e criando comunidades também. Você pode até, por exemplo, pensar no Primo Rico. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil está constantemente na frente de outros países quando a gente fala sobre ver podcasts. Tem até uma pesquisa que fala sobre isso, eu vou deixar na descrição. É uma audiência massiva, com cerca de 16 até 64 anos, que assiste podcasts todos os dias. E se a gente parar pra pensar, então as crianças estão expostas a esse tipo de cultura. Os pais ouvem no carro, ou então os irmãos mais velhos jogam escutando, entende? E os criadores do desenho do Irmão do Jorel perceberam isso e introduziram no desenho. É uma jogada muito inteligente, principalmente porque eles estão entendendo o que está acontecendo fora das telas. Inclusive, antes de eu explicar o conceito do marketing por trás disso, me diz aqui, você costuma ouvir podcasts no seu dia a dia? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de análise de cultura pop, por favor, deixe o seu like e se inscreve para não perder nenhum conteúdo como esse. Voltando ao assunto, agora aqui fica interessante, porque eles usaram uma estratégia que se chama convergência cultural. É quando as mídias antigas e novas se misturam e começam a influenciar uma outra. Eu não sei se você ficou sabendo, mas teve uma matéria também que disse sobre a volta dos discos de vinil. Tem até um novo brinquedo, eu não sei se vocês conhecem esse brinquedo, que também é uma novidade no mercado. Por tanta influência que teve desses discos de vinil na volta deles para as casas, fizeram um brinquedo baseado nisso. O desenho animado, que é uma mídia tradicional de TV, se mistura com um podcast, que é uma mídia nativa do ecossistema digital. Então, você cria algo híbrido. E se você pensar mais à frente, eles podem ir até além, porque eles podem criar uma subsérie com um podcast de verdade do Irmão de Jorel. É muito inteligente. Tipo, Rádio Pinico Podcast, já disponível no Spotify, sai do desenho e acaba virando um conteúdo físico. Isso também é o que o mercado chama de narrativa transmediática. É quando a história não cabe em uma única plataforma e começa a se expandir, criando novos pontos de contato com o público. Gigantes como a Marvel e Star Wars fazem isso direto, e ver uma produção nacional dominando essa estratégia é genial. A série já ultrapassou a marca de mais de 120 episódios, dividida em 5
temporadas e uma 6ª temporada foi anunciada na CCXP de 2024. Inclusive, em 2024, a série comemorou seus 10 anos de atuação, virando a produção brasileira mais duradoura do canal. Vocês têm noção do que é isso? São 10 anos e ela continua relevante porque ela continua se adaptando. Inclusive, no meu último vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima, eu falei muito sobre esse assunto. Sobre você se reinventar e criar coisas novas para sua própria marca e não tem medo de fazer algo novo. E quando eu paro pra pensar nisso, eu sei que isso pode influenciar muitas outras marcas. Tipo, sei lá, você imaginaria que o desenho do Irmão do Jorel, que é pura nostalgia dos anos 80, faria um episódio focado em um podcast? Eu jamais imaginaria, mas os roteiristas pensaram nisso e elevaram o desenho deles para outro nível. Eles saíram do óbvio de um desenho quadrado e criaram novos desfechos. Eles literalmente trouxeram o que tá acontecendo agora. Quantos podcasts você não assiste? Inclusive, comenta aí qual o seu podcast preferido. Sabe, o Irmão do Jorel, se você for parar pra assistir de verdade, você vai ver que tem várias referências e paródias culturais da nossa realidade. Em Meme TV, por exemplo, a gente tem participações de ícones da TV pra internet, que seria, por exemplo, o Kazé, ou a Marimun, ou então naquele episódio em que o Irmão do Jorel se junta com a sua turma e vão conhecer o que é um baile charme. Sabe, o que é interessante é que, além da brasilidade que eles trazem para o desenho, eu acho muito legal porque eles não ficam presos na nostalgia dos anos 80, eles conseguem trazer o que é atual para dentro daquilo que a gente julgaria como antigo. E eu fico pensando quantas marcas fazem isso. É uma dúvida genuína, porque eu acredito que não só uma dúvida interessante pra mim, quanto é pra você também, porque a sua marca faz isso, a minha marca faz isso, trazer coisas que são importantes da nossa cultura pra dentro da realidade da nossa empresa ou da nossa própria vida pessoal. Se for pra gente viver de trends e coisas que acontecem somente por um tempo curto na internet, a nossa marca vai se ancorar em quê, realmente? Quais seriam os valores da nossa marca? Porque é fácil você ficar presa no que você sabe ou naquilo que você sempre vendeu. Mas se você não prestar atenção nos novos canais e formatos que surgem e criam uma cultura no nosso país ou até fora dele, a sua marca vai ficar desconectada, quase obsoleta. Tipo, o Irmão do Jorel podia continuar fazendo episódios falando sobre orelhão, fita VHS, enfim. São muitas coisas que eles podiam falar, mas eles escolheram trazer algo novo para poder trazer o seu público para mais perto. Inclusive, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, vou deixar no card aqui em cima, que é sobre como a Barbie escolheu não ficar sempre na sua primeira versão e escutar o seu público e novas culturas. Sabe, o Irmão do Jorel poderia escolher ficar só nos anos 80, e tudo bem, porque a base de fãs iria gostar. Mas eles perceberam que o público que consome conteúdo hoje não fica só olhando para trás. A nossa sociedade vive em um novo tempo em que o novo rádio é um podcast, onde o TikTok cria as tendências de consumo e o streaming vira a primeira opção. E eles trouxeram isso pro podcast sem perder a sua essência de tempo, porque eles estão nos anos 80, né? Mas, evoluindo a conversa, o que a sua marca pode aprender com o Rádio Pinico? Primeiro, presta atenção no que está acontecendo fora da sua bolha de mercado. Pesquisas apontam que o Brasil está entre um dos primeiros que fica no ranking de pessoas que escutam podcasts. O seu público já está nesse formato de mídia? E se eles estiverem, você vai se adaptar a esse novo formato? Segundo, não tenha medo de trazer algo novo para o seu negócio. O Irmão do Jorel, ele é focado em algo do passado, mas ele nunca deixou de falar algo que está acontecendo no presente. A sua marca pode perfeitamente manter as tradições e os valores da marca e ainda assim modernizar a sua comunicação. Terceiro, pense de forma transmediática. Eu já falei isso várias vezes. O desenho gerou o tema podcast. Seu produto pode gerar uma websérie no YouTube, por exemplo, cortes nos Reels ou então uma série nova no TikTok. A sua marca consegue navegar em mídias diferentes de forma fluida? Pense nessa pergunta. E quarto e último, a internet influencia a gente, mas pense que a gente também influencia ela. O formato de podcast cresce de forma orgânica porque a gente escolheu consumir ele. E agora ele tá moldando a grade das TVs infantis. É um ciclo cultural contínuo e a sua marca precisa fazer parte disso também. Então me conta com sinceridade, a sua marca tá conectada com a forma que o seu público consome conteúdo hoje? Ou ela tá presa na estratégia que o seu público consumiu há 5 anos atrás? Porque olha, eu nunca imaginaria que o Irmão do Jorel ia criar um episódio
episódio direcionado ao podcast, mas eles foram e fizeram e me surpreenderam. Quando foi a última vez que a sua marca surpreendeu alguém? Se você não tá prestando atenção real nos sinais que a cultura dá, a sua empresa tá perdendo oportunidades comerciais e conexões reais que poderiam levar a uma relevância maior no mercado. Enquanto eu penso em como um podcast chegou até o Irmão do Jorel, você pensa também? Me conta aí embaixo nos comentários. Até o próximo Enquanto Eu Penso.